volta com o nosso perfil de hoje, entrevistando o historiador, jornalista, escritor Ricardo Cravalbim. Ricardo, deixei uma pergunta para você. Aí você alastra um pouco mais a história do museu, entra para o Embrafilme e para o Instituto Nacional de Cinema. E presidiu, inclusive. Como é que foi essa etapa da tua história? Olha, Rogério, eu estava dentro, naturalmente, do Museu da Imagem e do Som, fazendo uma era 65, 66, 67, 68, 69. Era um tempo de rigidez, brabeza, perseguição política. Quer dizer, era um tempo pétreo, era um tempo duríssimo, não é? E eu fazia no Museu da Imagem e do Som, é do meu feitio, fazia uma administração chamando, como eu já lhe disse, pelos conselhos, todos os intelectuais. Intelectuais não necessariamente alinhados com qualquer posição. Intelectuais de intelectuais. Quer dizer, podiam ser de esquerda ou não. Independia a posição partidária. Mas muitos de esquerda. E isso credibilizava, naturalmente, aquilo que era uma fundação, não era um órgão ligado diretamente ao governo do Estado, senão como uma fundação. Portanto, era uma administração absolutamente liberal em que todos confiavam. Todos os 300 intelectuais que circundavam a minha presidência no Museu da Imagem e do Som sabiam exatamente da honradez, da limpeza, da coragem de fazer isso num tempo que ninguém fazia nada. Fazíamos alguma coisa certa. Não era de esquerda, era certa. Se tivesse grandes nomes, como tem de esquerda, esses nomes seriam obrigados. Portanto, as pessoas acreditavam em mim, de um lado, e a estrutura do governo, era o governador Negrão de Lima, sabia muito bem, era o MDB, era o primeiro governo que, confrontando-se com a Arena, ganhou nas urnas. Foram os dois primeiros, né? Negrão de Lima na Guanabara e Israel Pinheiro em Minas Gerais. Da Arena, nenhum nem outro era do MDB. Quer dizer, portanto, era um governo que, evidentemente, tinha que me sustentar, na medida em que eu fazia esse tipo de configuração e confluência de ação, do bem. E de ação, né? E de ação, exatamente. Que era o mais importante. Era o mais importante. E daí você criou alguns prêmios muito significativos, que foi o Golfinho de Ouro e o Estácio de Sá. Um para música, cultura e o outro para mecenas, não é isso? Exatamente. E não interessava qual fosse o partido do ganhador, você assegurava a ele a premiação, não era assim? Ah, claro. Inclusive nomes que as pessoas ficavam realmente bastante impressionadas, me questionavam, eu respondia a alguns inquéritos na época. Mas, por exemplo, nomes, o primeiro Golfinho de Ouro tinha nomes como Música Popular, Chico Buarque de Holanda, Artes Plásticas, Oscar Niemeyer, Quirino Campofriorito no Estácio de Sá, que era um comunista histórico, um velhinho pintor maravilhoso, pai do Ítalo Campofriorito. Em resumo, era Niomar Muniz Sodré Bittencourt, Gilberto Gil, enfim, vários outros grandes compositores e titulares do melhor da cultura eram, desde que merecessem, evidentemente, os prêmios, votados por conselhos, que, evidentemente, eu não abria mão deles. Portanto, havia uma espécie de blindagem do bem, blindagem do certo, blindagem daquilo que deve ser feito em torno de mim e do Museu da Imagem e do Som, Rogério. Portanto, isso fez com que eu ficasse muito bem qualificado junto aos meus amigos intelectuais, aquela gente toda que convivia comigo, né? A literatura estavam sempre depondo pessoas, Gilberto Freire, o Jorge Amado, o Luiz da Câmara Cascudo, os Tragédia de Ataíde e todos os demais escritores da época, né? Quer dizer, era certamente um momento de suspiros e de liberdade dentro do Museu da Imagem e do Som. E dentro de um momento político que o Brasil enfrentava dificílimo, né? Exatamente. Que para você também não deve ter sido fácil para driblar a ditadura, digamos assim, para se poder manter uma ideologia como essa. Né? Foi difícil. Só para lhe dar um exemplo, e para vocês também, espectadores. Quando morreu Eneida, que era minha secretária executiva do Conselho de Música Popular Brasileira, aliás, substituída logo depois por Jacó do Bandolim, a quem eu convidei, a Eneida era comunista histórica. Minha amiga, querida, muito querida. Saíamos juntos para ver todas as escolas de samba, ela sempre comigo. Morre Eneida, nos braços de Elisete Cardoso, no Hospital
Rocha Maia. E eu levo o corpo de Eneida para ser velado no Museu da Imagem do Som. E gastei o que tinha que gastar para realizar a pompa fúnebre da Eneida. Você sabe o que é que isso me rendeu? Um IPM, era o Inquérito Policial Militar da época, que eu gastei o dinheiro público com uma cerimônia fúnebre para uma comunista histórica. E o museu ficou aberto a noite inteira, com comunistas e com toda a esquerda indo reverenciar uma comunista. Isto não pode, Ricardo Cravalbin. E eu sofri, portanto, o inquérito militar por isso, mas disse que podia sim, porque ela trabalhava de graça, porque era uma grande figura e porque ninguém vai controlar num velório que os amigos que venham velar o morto sejam comunistas ou não. Quer dizer, isso, mas de alguma maneira, eu não fui para a cadeia. Ainda bem, né? Não fui. Ainda bem. Um capítulo negro da nossa história, esse aí, né? Era complicado, né? São vários, milhares de capítulos. Esse foi um. O outro foi quando eu passei o Coração Potemkin, de Eisenstein, um filme clássico, né? Proibidíssimo, porque era um filme para a Revolução Russa, em 1918. Então a gente sabe, uma maravilha, uma obra-prima. Passei no Museu da Imagem do Som, no Cineminha de Arte, que eu tinha inaugurado, né? Imediatamente, a primeira cópia, veio o Cinemar, que era o centro da Marinha, e captou, tomou, sequestrou a cópia do filme. Eu insisti em passar 3 meses depois outra cópia, só que essa cópia era da Soviet Export Film, quer dizer, evidentemente da União Soviética, né? O filme já era proibidíssimo pela Marinha, é um ícone de negatividade e de aflição para a Marinha do Brasil. E aí, de novo, levaram o filme. Só que junto com o filme fui eu também levado. Dessa vez eles levaram o filme e o idealizador da ideia. Levou todo mundo. Mas e aí, você ficou preso? Não, eu respondi mais uma vez a todo aquele inquérito. Eu perdi um dia inteiro lá, o que me deixou muito aborrecido, com toda a razão. Uma chatice ainda por cima, né? Uma chatice. Ricardo, você é um cara, se a gente fala em memória, a gente está falando em você, pela sua preocupação, pelo seu empenho nessa preservação. Você acha que desde que quando você começou o seu trabalho de preservação de memória até hoje, o Brasil já despertou um pouco mais para isso ou ainda não? Ainda não. E eu digo isso com grande tristeza. Eu sempre clamo pela falta de memória do Brasil. Isso é verdade, na medida em que eu vi, desde diretor do Museu da Imagem do Som, Rogério, eu vi acervos se dispersarem, vi descendentes de arquivistas, de coleções, abandonarem as coleções, jogarem no lixo coleções. Herdeiros míseros, herdeiros insensíveis que desonram a memória paterna, ou de avô, do que seja, não preservando aquilo que os seus entes queridos, seus ascendentes, guardaram com o maior cuidado a vida inteira. Que é isso? Que filhos e que netos e que sobrinhos são esses? Que desprezam aquilo que colecionadores, seus ascendentes, fizeram para toda uma vida. Isso eu vi dezenas de vezes. E salvei dezenas de vezes outras esse tipo de insanidade de herdeiros, jogando tudo no Museu da Imagem do Som. Agora, eu jogo tudo no nosso Instituto Cultural Cravalbin, que foi feito também para abrigar a memória, já que ela ainda não é respeitada como deveria ser. Em 2001, né, você cria o Instituto Cultural Cravalbin, que também é uma outra, digamos, mais uma faceta de doação sua para a cultura brasileira. E o museu abriga memória, como você disse, e além disso você tem outras atividades. O que se destina, na verdade, o Instituto Cultural Cravalbin? O Instituto Cultural Cravalbin foi um sonho de entardecer de vida, né? Descendo a ladeira da vida já velho. Foi um sonho, mas um sonho que realmente foi caracterizado como uma loucura. As pessoas, quando eu abri o Museu da Imagem do Som, o Instituto Cravalbin, pensavam que eu tivesse realmente insano, porque eu doei todos os bens para o Instituto Cravalbin. Você doou seus bens pessoais para criar o Instituto, não foi isso? O Instituto, eu doei todos os imóveis, doei todos os direitos autorais, todas as coleções. É um lugar lindo na Urca, né?
E as pessoas realmente no começo se espantaram, me chamaram de louco. E eu, no fundo, sabia que era uma loucura, né? Mas fui em frente. Eu sou muito teimoso quando acredito nas coisas. Que bom por isso, né? E o que abriga o Instituto? É aberto à visitação? Como é que funciona o Instituto? É aberto à visitação, sim. Nós temos pouquíssimos recursos, pouquíssimo dinheiro. Aliás, um mal que infelicita a cultura no Brasil inteiro, né? E esse pouquíssimo dinheiro, Rogéria, me faz dar cambalhotas, me faz sofrer, porque é difícil manter dignamente uma instituição que realmente é para o bem, é para preservar a memória, recebe doações do distinto público, generoso público carioca, a cada 15 dias. A cada 15 dias me chegam ao museu coleções maiores, menores, médias. A última coleção, você imagina, foi agora o Museu do Rádio, que era da Saerge e que era da Berti, portanto. E o Museu do Rádio foi doado para o Instituto Cultural Cravo Albim. São mais de 5.000 LPs, são N rádios antigos, objetos da radiofonia antiga, tudo isso que compõe o Museu do Rádio, que estava já desativado. Mas é a última doação. Então, como conservar isso, que a cada momento chega mais acervo? E você não rejeita, né? Eu não rejeito. Eu não tenho coragem de rejeitar, porque eu sei, se eu rejeito, ele vai para o lixo. Eu não tenho, acredite, é uma coisa que as pessoas reclamam, os meus diretores no Instituto reclamam, não dá mais espaço, para com essa loucura de receber tudo que chega aqui. Eu não resisto. Até porque você abriga certamente raridades fantásticas, né? Isso, é claro. Em cada doação há sempre raridade. Eu não posso abandonar, jogar no lixo alguma pérola que conduz e que faz a história memorial do Brasil. É o risco de não perder. Que raridades você poderia citar que você tem lá, que vale a pena se visitar e conhecer? Tem muita coisa. Nós temos como principal instalação permanente dentro do Instituto, é uma instalação da Era do Rádio. Maravilhosa. Preciosa. Você conhece? Conheço. É preciosa a instalação. A instalação da Era do Rádio, com mais de 100 rádios antigos, microfones originais da Rádio Henrique Veiga, onde Carmen Miranda começou em 1930, da Rádio Nacional, 36, quando começou a saga da maior emissora da América Latina, que nós tínhamos, que foi a PR8, Rádio Nacional. E falando do Brasil para o mundo, realmente falava, né? Portanto, eu tenho microfone original da Rádio Nacional e microfones até do Cassino da Urca. Você imagine o valor que isso tem. Eu costumo dizer, se você me permite agora, por favor, fazer uma frase de certo efeito, mas de verdade, Rogéria. Enquanto sobe o prestígio do Instituto, sobe de fato, tem alta credibilidade, desce o recurso em dinheiro. Então eu estou numa gangorra cruel. É cruel. Parece uma equação, inclusive, que não bate, né? É uma equação que não bate. Porque sobe o prestígio e diminui o valor. Dinheiro. Exatamente. Isso. Cada vez aumenta mais o acervo. E no momento que aumenta, cada vez eu me atraso mais em recuperar. Fica todo guardado direitinho, mas eu preciso higienizar, digitalizar, fazer todo um processo conveniente, que é caro, de preservação. Isso tudo. E que é fundamental para a pesquisa. Claro. É fundamental. O Instituto é uma referência para a pesquisa. É isso a gente não pode perder de vista. É principalmente no Brasil, onde temos, como estamos falando, a questão da falta da preservação da memória, né? Então isso precisa ser visto com muito carinho, porque é um lugar onde as pessoas podem chegar e pesquisar. Exatamente. Isso é fundamental, né, Ricardo? Exatamente. E um lugar onde se preserva acervo. Aliás, eu distribuo democrática e socialmente todo esse acervo e toda a pesquisa num grande site, que é o grande orgulho, é a grande janela de exibição do Instituto, que é pública e para o mundo inteiro, jogada na internet, que é o dicionário Cravo Albim da MPB, aliado a um outro site, que é o Instituto Cultural Cravo Albim, e a uma rádio digital única na internet. Então, esse esforço todo de pesquisa, eu não conservo apenas egoisticamente dentro do nosso instituto para poucos pesquisadores. Eu jogo tudo na internet. E aí fica aberto ao mundo. Fica aberto para o mundo, sem cobrar coisa alguma. E, sobretudo, você está abrindo o Brasil para o mundo, né?
porque dessa forma que as pessoas vão nos conhecendo cada vez mais, né? Fora do Brasil, conhecendo a cultura brasileira. Você, como excelente pesquisador que é, um historiador de ponta, criou o dicionário Cravo Albim de música. E eu queria falar sobre isso com você no próximo bloco. Você que está aí do outro lado, não sai não, porque o perfil está maravilhoso e a gente volta já já com mais Ricardo Cravo Albim para você.